E aí, galera, estão prontos para mais um vídeo aqui no canal? E no vídeo de hoje vamos desvendar para você como surge um assassino em série. Então, se você está curioso para saber, já deixa seu like no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Você acha que uma pessoa nasce criminosa ou se torna criminosa? Você sabia que essa questão é debatida há mais de 200 anos? Só que você sabia que um assassino em série pode parecer uma pessoa super normal, tendo família, filhos, etc? Quando Jack, o Estripador, aterrorizou Londres na década de 80, criminologistas e cientistas forenses começaram a procurar respostas para desvendar a mente dos serial killers. Nos anos 70, o FBI incluiu a psicologia criminal como uma ferramenta para capturar assassinos. 2 homens comandaram a primeira unidade, Patrick Mullaney e Howard Tettin. Os dois analisaram vários casos e chegaram à conclusão de que iriam descobrir algo bem grande. Então, eles começaram a recrutar novas pessoas e ensinar as técnicas. De acordo com o Dr. Kostas Katzavadaski, psicólogo forense, não existe um processo específico que transforme alguém em criminoso. Existem diferentes fatores, como a dinâmica familiar e o relacionamento que a mãe tinha com o pai. Muitos assassinos em série possuíam um lar problemático, a mãe dominante e um pai ausente. A influência paterna parece não existir nos primeiros anos de vida, e há um repúdio contra a mãe que é dominadora, e isso acaba sendo descontado em mulheres no futuro. Pesquisas mostram que esses assassinos podem ter sofrido abuso psicológico, físico ou sexuais, sendo comum terem histórico de problemas psiquiátricos, comportamentos criminosos e alcoolismo na família. Nos anos 60, o psicólogo forense J.M. MacDonald popularizou a ideia de que os assassinos em série possuíam 3 comportamentos parecidos durante a infância. Essa ideia foi chamada de Tríade MacDonald ou Tríade da Personalidade Homicida. Consistia em atear fogo nas coisas, molhar a cama e maltratar animais. Mas essa teoria acabou perdendo credibilidade, pois as pessoas começaram a acreditar que crianças que tinham esse comportamento poderiam ser assassinas em série. Estudos posteriores afirmavam que uma infância disfuncional poderia resultar em falta de empatia. A criança irá desenvolver empatia vendo o exemplo dos pais, vendo como eles interagem entre si, por exemplo. Então, com a capacidade de desenvolver relacionamentos, a pessoa desenvolve a empatia e o remorso. A falta de empatia é uma característica básica de um psicopata, mas nem todo psicopata é criminoso. O FBI define a psicopatia como um distúrbio de personalidade manifestada em pessoas que usam charme, manipulação, intimidação e, às vezes, violência para controlar os outros e satisfazer as suas necessidades. Outro traço comum entre os assassinos em série é a parafilia, ou seja, comportamentos e impulsos sexuais anormais. E esses comportamentos podem aparecer em assassinos que foram abusados na infância. A maioria dos assassinos em série são de classe média, dificilmente são pobres ou super bem-sucedidos, e recorrem ao assassinato pela sensação estimulante e pela fantasia que colocam em prática. A personalidade e a cabeça de uma pessoa normal e de um assassino em série são bem diferentes. Dificilmente uma pessoa normal vai fantasiar em matar um ser humano. Mas não é tipo, eu queria que tal pessoa morresse. É se você literalmente fantasiar com a morte de alguém. As motivações de um assassino em série são bem variadas, podendo ser medo de rejeição, necessidade de poder e uma sensação de inferioridade. Muitos assassinos em série são motivados apenas por raiva de determinado tipo de gente e querem punir essas pessoas. Sim, um assassino em série, por exemplo, pode ter raiva de mulheres loiras que usam brincos grandes e que têm olhos escuros, e por isso querem puni-las. Tá, mas e por quê? 2 crianças podem ter tido infância difícil, mas apenas uma delas se torna assassina em série.
Existem estudos que tentam entender a diferença do cérebro de pessoas normais e de assassinos em série. E algumas pesquisas afirmam que algumas pessoas podem ter uma predisposição para se tornarem assassinas em série. Em 2013, o Dr. Adrian Heine, professor de criminologia, publicou um estudo sobre o cérebro dos criminosos violentos, homicidas, psicopatas e assassinos em série. Ele determinou que essas pessoas possuem uma menor atividade nas áreas associadas à autoconsciência, processamento de emoções e sensibilidade à violência. Assassinos impulsivos possuem atividade reduzida no córtex frontal, que é a área que controla o comportamento. Os assassinos em série possuem uma atividade reduzida em outra parte do cérebro, a amígdala. Ela é o centro das emoções, como a empatia, consciência e remorso. Uma teoria é sobre a baixa frequência cardíaca em repouso. Essa teoria fala que pessoas assim não sentem tanto medo e temem menos as consequências. Elas precisam de adrenalina. Precisa de adrenalina? Vai fazer algum esporte radical, né? Né? Vai pular de paraquedas, não matar pessoas. Enfim, neurocriminologistas não acreditam que a biologia seja a única causa desse comportamento. Eles acham que há muitos outros fatores. Por exemplo, pessoas com baixa atividade na amígdala, mas que foram criadas em um ambiente com afeto, podem não se tornar assassinas em série. Ou seja, o ambiente conta muito nesses casos. Então, para a pessoa se tornar um assassino em série, ela precisa de uma combinação. Ela pode ter uma predisposição junto com um ambiente que contribui e intensifica esses elementos. Uma pesquisa conduzida pelo psicólogo Joel Norris identificou várias fases em assassinos em série. A primeira é a fase áurea, quando o assassino começa a perder o contato com a realidade. Acontece antes do primeiro crime. Nessa fase, a fantasia vai aumentando e ele vai se tornando mais antissocial, podendo recorrer ao álcool e às drogas, mas acaba chegando num ponto que ele precisa realizar essas fantasias. Então ele entra na fase da pesca, onde o assassino procura a vítima. Ele tenta achar alguém que corresponda às suas fantasias. A terceira fase é a galanteadora, em que o assassino atrai a vítima. Depois disso vem a fase da captura, onde a vítima cai na armadilha. A partir daí, o assassino tira sua máscara, revelando que ele realmente é, e acredita estar no controle da situação. A fase do assassinato seria um retorno à infância, só que com papéis invertidos. Agora, o assassino quem está no comando. Ele despersonaliza a vítima antes de matá-la. A fase seguinte é a do totem, quando o assassino coleta alguma lembrança de suas vítimas. Ele faz isso para tentar manter o poder. Após a morte, a empolgação acaba e o assassino volta para a realidade, e é aí que surge a depressão. Eles pensam que não foi tão bom assim, então eles se decepcionam e acabam preparando um novo ato que chegue mais próximo à fantasia. E esse ciclo se repete de novo, e de novo, e de novo. Pois é, existem vários assassinos em séries, e todos eles com algum padrão em seus crimes, colocando em prática as teorias. O que você achou dessas informações? Você concorda? Acha que um assassino em série nasce assim, se transforma? O que você pensa sobre isso? Deixa pra gente nos comentários que queremos saber. Você já assistiu Seven, Os Sete Crimes Capitais? Ele apresenta o lado obscuro de um assassino em série de uma forma muito particular. Vamos ver? Já no início do filme, vemos o psicopata arrancar a pele de seus dedos para impedir que as suas impressões digitais fiquem marcadas no local do crime. A história do filme se desenrola em 7 dias na cidade de Los Angeles, onde 2 detetives com características bem diferentes se conhecem e são encarregados de uma investigação bem perigosa. A apenas 7 dias de William se desligar da corporação, acontece o primeiro dos crimes capitais, a gula. Os detetives foram investigar a cena do crime, onde um homem imensamente gordo foi amarrado e obrigado a comer até a morte. Vamos para o segundo crime, a cobiça, onde um advogado da cidade é violentamente assassinado. Esse advogado soltava criminosos para obter dinheiro e poder. Portanto, foi morto oferecendo-se diante do seu próprio material de crime, os livros. No quarto dia de investigação, acontece o terceiro crime, evidenciando o pecado da preguiça.
O quarto crime simboliza a luxúria e o quinto é contra o pecado da vaidade. O sexto e o sétimo crime são a inveja e a ira. Depois de ter assassinado 5 pessoas, Joe se entrega aos detetives, dizendo que já possui os 2 corpos que faltavam para completar a sua obra e que seriam o da inveja e o da ira, mortos em um lugar que só ele sabia. John justifica seus crimes dizendo que o mundo não conhece ou não se lembra dos pecados capitais. Ele se vê como a espada de Deus que pune quem peca, tendo a necessidade de livrar o mundo do que ele julga imoral ou indigno. Atualmente, a origem e o funcionamento psíquico do psicopata assassino em série ainda é indecifrável. Existem estudiosos que acreditam em diferentes hipóteses. Disfunção dos hormônios, dos genes, dos neurotransmissores, da atividade cerebral, proveniente de uma infância difícil vivida em lares desestruturados, inata à natureza humana. Gostou do vídeo? Então não esquece do like e fique ligado para não perder os próximos episódios desse quadro. E até o próximo vídeo!